Boa noite, graça e paz. Peraí. Boa noite. Graça e paz. Que alegria rever alguns irmãos aqui, né? Graças a Deus estamos aí dentro das normas de seguranças, né, sanitárias. Ninguém juntou cadeira, né? Obedeceram, todo mundo de máscara, álcool gel. Mas confesso que estávamos sentindo falta de pelo menos nos ver, olhar, sentir essa presença gloriosa junto. Creio eu que os irmãos nos seus lares tiveram o seu devocional, amém? Que é o devocional? É um tempo que separamos para Deus em adoração, em meditação na palavra, em oração. Eu creio que foi uma bênção, amém? Glória a Deus. Amados, nessa noite o meu coração assim, ele está muito queimando demais por esta presença, por tudo que Deus tem gerado no meu espírito. E nós estamos nesse momento assim, já com dores de parto, como foi falado nesta noite, né? Para dar à luz essa palavra, não simplesmente o logos, a palavra escrita, mas o rema, aquilo que muda a vida das pessoas. Quantos entendem que nesta noite sairão daqui com as suas vidas transformadas, impactadas pelo poder de Deus? Amém? Glória a Deus. Alguns irmãos já sabem, né? Foi colocado pelas redes sociais, né? O tema da palavra desta noite, que está baseada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, né? E o tema é o tempo de manifestação da igreja, o tempo da manifestação da igreja. Vamos repetir comigo? 1, 2, 3. O tempo... Isso, amém. Queridos, há um mistério muito tremendo, que Paulo ele vai até dizer assim, o mistério que esteve oculto, mas agora ele nos fez compreender, Cristo em vós, a esperança da glória, né? Então, as coisas de Deus, elas são reveladas, e cada revelação que recebemos, nós crescemos na graça, no conhecimento, não de algo desta terra, mas de algo do céu, que é a revelação que nos traz domínio sobre a terra. Pastor, me explica isso. Nós queremos dominar a terra, e a gente fica procurando os mistérios da terra, quando que quem criou a terra e conhece todos os caminhos, nós deveríamos procurar o segredo do coração dele. Não, vou explicar de novo. Foi falado aqui nessa noite, através da palavra devocional, que quem criou os céus e a terra? Deus. E nós queremos dominar, como é o nosso propósito. Nós queremos viver o melhor da terra, mas nós queremos sermos revelados por aqui. Quando que quem criou e conhece tudo, e que tem o segredo, nós às vezes não procuramos nele. E quantos entendem que hoje o Criador dos céus e da terra tem uma revelação, uma chave para desatar algo na tua vida aqui nessa terra? Amém? Então vamos lá. O tempo de manifestação da igreja. Eu preciso te introduzir esta palavra de maneira que a igreja, ela nasce, é chamado um período da igreja primitiva ou da igreja apostólica, entre 30 e 300 depois de Cristo. Todos nós conhecemos a antiga aliança, aonde Deus se relacionava com o seu povo, através dos profetas, dos sacerdotes. O profeta
ele denunciava, ele trazia de Deus o contentamento ou descontentamento de Deus com o seu povo. E o sacerdote era aquele que intercedia a Deus pelo pecado do povo. Essas alianças do Antigo Testamento, elas foram insuficientes, não conseguiram salvar os homens, porque a principal aliança do Antigo Testamento é a lei, e a lei não salva, a lei só aponta, só diz, se você fez isso, você pecou, e aí? Está condenado? Então vem agora a nova e perfeita aliança, que é a graça, é a nova aliança no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Então, nós como servos de Deus, nós estamos numa reunião espiritual, diga graças a Deus. Porque às vezes eu acho que as pessoas vêm a um culto pensando em ouvir algo terreno, alguma filosofia, sabe? Então, eu preciso hoje, em nome de Jesus, eu quero pregar hoje para a igreja de pé. Deixa eu ver as irmãs, não tem mais ninguém de sapato alto, né? Ainda tem, né? Hoje eu quero pregar para a igreja de pé. Não ouviu um glória? Então eu quero convidar você, a tua pessoa, o teu ser espiritual a se colocar de pé agora. O homem físico pode continuar sentado. Você pode aplaudir ao Senhor? O que precisa estar de pé para Deus falar com o homem é o espírito do homem. Às vezes você está de pé em corpo físico, mas teu espírito está caído, está prostrado. E Deus hoje me trouxe aqui para ativar, para levantar o teu homem. Quando eu digo homem, eu digo a natureza humana espiritual. Você que chegou aqui caído, prostrado espiritualmente, chegou com o corpo físico de pé, mas teu espírito, tu trouxe ele arrastado. Hoje haverá, já foi profetizado aqui, um grande avivamento. Deus vai produzir vida espiritual, e não só o teu corpo físico sairá de pé, mas o teu espírito viverá. Teu espírito viverá. Amém? Então, duas coisas eu preciso falar com você. Eu preciso, para chegar à igreja, eu preciso passar por Cristo. Quando Deus olha, não tem ninguém lá em condições de justificar a humanidade, renovar a humanidade. Então eu preciso, meu filho, que você se manifeste à humanidade. Então, vamos tratar da manifestação de Jesus, o envio de Deus. Deus nos deu tanta coisa, irmãos. Deus nos deu a vida. A Bíblia diz que Ele nos criou do pó da terra, soprou na nossa narina, nos deu fôlego de vida. Deus deu principalmente aos homens e às mulheres, coisa maravilhosa. Deus nos deu o seu único Filho. E agora chega a hora de Jesus também nos dar. Ele vem e começa, e aí você já vai começar a ver que a manifestação de Jesus é sobrenatural. Vamos retroceder aqui. Como é que se dá a manifestação de Jesus? O anjo aparece a quem? Maria, e fala para ela o quê? Salve e agraciada és tu, que do teu ventre nascerá, se manifestará. Aleluias! Irmãos, que graça é essa? Imagine você, irmão, eu estou com meu netinho, meu primeiro neto, já está vindo o segundo aqui, que eu já estou todo bobo. Imagine o anjo aparece para Nédia e fala assim para Nédia: do teu ventre,
agraciada, vai nascer o Salvador da humanidade. Gente, eu viajo com Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Já vem no milagre. Não, mas eu não conheço o homem. Não, filhinha, eu sou Deus. Eu sou Deus de coisas sobrenaturais. A manifestação do meu filho vai ser por obra e graça do Espírito Santo. Eu falei que essa reunião é espiritual. Não fique esperando acontecer algo natural, não. Deus vai começar a mover algo na tua vida sobrenaturalmente. A manifestação não vai ser dada naturalmente. Você estava querendo assim, não, eu vou me preparar, eu vou fazer, depois eu vou me manifestar. Não, Deus hoje vai renovar o teu entendimento e vai começar a te preparar para uma manifestação neste tempo. Então, vou correr, eu falo muito, irmão. O pastor fala muito. Então, eu fico viajando nessas histórias de Deus. Eu acho Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Aí nasce Jesus. Jesus vai cumprindo o seu propósito de vida, cumprindo a lei. Ele vai se estabelecendo, se torna mestre e vai cumprindo etapas. Com 12 anos ele estava no meio dos doutores, passando pela sabatina, porque os mestres precisavam passar por uma sabatina para que o rabi o levasse para casa e ele fosse estabelecido, legitimado mestre. Jesus era mestre de ofício, né? E aí, aos 30 anos, Jesus vai a um casamento. Quando ele chega no casamento, pastor Tiago, o que acaba no casamento? O vinho. Só que Maria, olha para cá, o negócio é forte, hoje o negócio está forte. Eu vou tentar pregar rápido, porque eu tenho uma ativação profética, tem um mover de Deus aqui para acontecer na tua vida. Quem crê, diga amém. Amém. Maria já sabia, o anjo já tinha falado com ela. Às vezes acontece isso, Deus fala assim, ó, tu vai se manifestar, porque eu estou te levantando como pastor, estou te levantando como profeta. Mas a pessoa pensa que é quando Deus mandou Samuel ungir Davi, não foi assim não. Davi saiu de trás das malhadas e foi direto para o trono, foi assim? Não, tem um processo. O tempo de manifestação é sempre maior, vou confirmar, é sempre maior do que o tempo de preparação, é sempre maior do que o tempo de manifestação. É claro que toda regra há exceção, mas a regra é essa. Aqui, ó, ganhar, consolidar, discipular, aí depois você vai se manifestar. Então, quando Maria, sabendo, o anjo já tinha falado com ela sabia que tinha acontecido com ela, nunca tinha coabitado com José, e aconteceu aquele milagre todo, aquela coisa toda. Chega na festa do casamento, ela está ansiosa. Eu imagino Maria esperando o tempo de manifestação de Jesus. Não, Deus falou comigo, o anjo falou comigo, ele vai se manifestar. Irmão, aquieta teu coração. Às vezes nós queremos antecipar, às vezes a gente quer passar na frente. Aí ela vira, acabou o vinho, ela falou, é agora. Foi lá falar com Jesus. Ei, acabou o vinho. Aí Jesus vira para ela e fala, sabe o quê? Quando Jesus fala isso, que tenho contigo mulher, esse termo era o termo da época, como se fosse agora, o que eu tenho com a senhora? Não é chegada a minha hora. Então, hora vai tratar de tempo. Sabe o que Jesus estava dizendo para Maria ali? Eu não me movo por necessidade. Eu não me movo por emoção. Eu não me movo por vontade, porque você quer. Mas eu preciso aguardar a ordem de quem me deu o propósito. Irmão, em nome de Jesus, em meio a todo esse barulho da terra, você consegue ouvir hoje o som do céu,
dizendo a você: eu tenho um propósito na tua história. E você vai entender esse tempo de manifestação. Só que chega um momento que Maria chama alguma das pessoas e fala assim, ó: façam tudo o que ele mandar. Irmão, é muito interessante que no cumprimento de um propósito, a igreja, os que estão conectados a Deus, eles não competem. Eles cooperam. A Bíblia foi escrita por volta de 1600 anos, em épocas e lugares distintos, por cerca de 40 pessoas, que nem foram contemporâneas, muitas delas não foram nem contemporâneas, e nunca contradizeram uma a outra, sempre acrescentaram, comprovando a inspiração, a autoria divina. Sabe o que significava? Você está vivendo em outro país, em outra época, mas o Espírito Deus que está trazendo o propósito é o mesmo. Quando Maria fala assim, ó: façam tudo quanto ele mandar, sabe o que ela está dizendo? Eu recebi o meu propósito. Glória a Deus! Sabe qual foi o meu propósito? Foi gerar, foi carregar, foi amamentar, foi guardar, foi proteger ele, até ele chegar o tempo do cumprimento do propósito, da manifestação dele. Tem alguém que está te carregando, tem alguém que está te dando leitinho, tem alguém que está te conduzindo, te consolidando, te discipulando, mas Deus está dizendo que há um tempo de manifestação. Quantos começam a entender que você não vai ficar só no leitinho, você não vai ser para sempre esse anão espiritual, você não vai ser para sempre esse bebezinho que fica, quando sente dor chora, quando sente fome chora. Vai chegar um tempo de manifestação. Ela está dizendo: façam tudo quanto ele mandar. Sabe por quê? O meu propósito de vida está cumprido. Que coisa linda, irmãos. Aí vem João Batista: eu vim preparar o caminho. Para quem? Se vocês acham que eu sou poderoso, que o que eu faço é coisa tremenda, vocês não sabem nada. Após mim, irmão, você só precisa saber quem você é, para você ser pleno. Após mim, virá um que é mais poderoso do que eu não sou nem digno de desatar a sandália dos pés dele. Eu vos batizo hoje com água, o meu propósito é esse, para arrependimento, mas esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí quando Jesus vem, ele manda os discípulos olharem, vai lá ver se é ele, e olha, rapaz, o homem está curando, o homem está batizando, o homem está fazendo coisas extraordinárias, aleluias. E quando João Batista bate de frente com ele, e Jesus fala: me batiza, ele: não posso fazer não, aleluias. Cada um tem um propósito, e o meu propósito passa em ser batizado por você. É quando nós sabemos qual é o tempo e quem somos e nos manifestamos em Deus, o propósito divino é cumprido. Não há competição. Eu imagino os discípulos de João: esse cara aí está parecendo aí, está maior que você, hein? Já viu esses crentes assim? O quê? Tá ficando com mais fama que você. Rapaz, o cego está vendo, está levantando até defunto. Imagina, gente. Aleluias. Até defunto está levantando você. Aleluias. Que ele cresça. Se o propósito de Deus na vida dele é esse, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça,
Quantos entendem nessa noite que você só precisa saber quem você é, qual é o propósito de Deus, para que o tempo de manifestação venha sobre o teu ministério. Presta atenção. Então Jesus vem e ele se manifesta. E ele, ao se manifestar, ele começa a dizer: olha, eu vim revelar meu Pai. É. O que o Pai quer? Primeiro, que vocês saiam dessa vida escrava, que Satanás está dominando, está pintando, bordando. Segundo, porque meu Pai deu governo para vocês. Eu estava presente na criação, e nós fizemos a vocês nossa imagem e semelhança. Estou conjecturando aqui. E o Pai deu governo a vocês, e vocês perderam. Então, o Pai quer que esse governo seja retomado, tá? E outra coisa, o Pai sente saudade de vocês. Por muitas vezes ele falou com os profetas através de vocês ouvem e não entendem, veem, mas não percebem. Até um boi conhece seu possuidor, o jumento é a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Então o Pai está querendo que vocês voltem a entender a Ele e ter relacionamento com Ele. Então vamos para lá, vamos lá. Qual é o propósito de Deus para a humanidade? Relacionamento e governo. Vamos lá? Propósito de Deus para a humanidade. A manifestação de Jesus, ela não é o fim, ela é o meio. Ele vem, vamos supor, aqui está Deus, aí lá está a humanidade. Ele se coloca no meio e diz assim, ó: ei, vocês que estão perdidaço aí, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só que tem gente que chega aqui e pensa que acabou. Não, você precisa voltar, entrar, porque o véu do templo já foi rasgado, não existe mais separação entre nós e Deus, e o Pai te espera. Lembra do filho pródigo? Todo sujo, todo arrebentado, duro, sem dinheiro, mas quando o pai olha ele, parece com meu filho, o andar é dele, está meio maltrapilho, mas é o meu filho, aleluia. Não vou nem entrar nisso aí, senão a gente dentro da manifestação, a gente vai ver que tem gente dentro da casa que não entende a manifestação dos irmãos, e é muita coisa para a gente falar aqui. Vamos lá. Então Jesus revela, amém? Depois dele revelar, ele revela, cumpre o propósito dele, salva a humanidade perdida, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, e ele diz: Pai, o meu tempo de manifestação está consumado. Aleluia! Irmão, quem se manifesta, porque a Bíblia diz assim: ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. O apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, me manifestei nesse mundo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Agora eu só aguardo a coroa que o justo juiz me dará. Aleluias! Então Jesus falou: está consumado. Mas antes, ele reuniu um grupo de homens, mais especificamente 12 discípulos. É claro que existiam outros discípulos além da multidão. Sabe aquela multidão que só fica querendo, tá ali por perto? Mas ele pegou aqueles 12 e deixou um legado de como nós iríamos evangelizar. Irmão, por que eu vou seguir outra estratégia? Porque evangelismo é evangelho, é o radical evangelho, com a partícula, o sufismo ismo, que significa estratégia para se levar as boas novas ou as novas de vitória. Por que eu vou ficar inventando outra coisa, se a ordem do maior líder, da nossa maior referência,
do Salvador da humanidade foi a seguinte: ide, preguem, curem, libertem, consolem, no meu nome, vocês operarão milagres, farão maravilhas, eu vou estar com vocês, eu vou estar cooperando com vocês. E outra coisa, façam discípulos, por quê? Para que esse evangelho se propague. Ensinem esses discípulos a guardarem as palavras que eu vos tenho ensinado, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E tem uma outra coisa: eu vou para o meu Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Vos enviarei o outro, o Consolador. Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E agora a gente vai entrar na igreja. Agora diga: tempo de manifestação da igreja. Pois é, aí ele fala assim, ele vai andando com os discípulos e vai operando milagres e vai ensinando. Olha só, quando vocês entrarem na presença de alguma autoridade, não vos dê cuidado com o que haver de dizer, porque naquela mesma hora vos será ministrado pelo meu Espírito. Esse que eu estou prometendo para vocês. A casta de demônios que só saem com jejum e oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas necessidades, as vossas petições sejam conhecidas do meu Pai, porque Ele já conhece. Então Ele foi ensinando. Só que na hora da partida dele, quando a gente vai em Atos dos Apóstolos, ele vai, abra aí por gentileza. Falaram que hoje o pastor não ia nem abrir a Bíblia, mole? Capítulo 1. E aí a gente vai ver os feitos de Jesus nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando Lucas vai escrever Atos, ele vai dizer assim, capítulo 1, fiz o primeiro tratado acerca de tudo que Jesus começou. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a em si. Então Jesus fazia e em si, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que acolhera, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, mesmo depois da crucificação, depois da ressurreição, Jesus ainda ficou aparecendo por cerca de 40 dias aos seus discípulos. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Jesus já não tinha ensinado eles? Sim ou não? Acabamos de ler, interpretação de texto pura. Eles já não tinham visto Jesus fazendo? Jesus já não tinha dado um estágio a eles? Lembra quando Jesus falou assim, vai lá, vamos lá, sai, no meu nome? Aí eles foram, quando eles voltaram, eles, mestre, no teu nome os demônios metem o pé, as enfermidades vão embora. Aí Jesus falou assim para eles, vocês estão alegres só por isso? Antes vos alegrei porque o vosso nome está escrito no livro da... Então Jesus já tinha feito na frente deles, já tinha ensinado a eles, já tinha dado um estágio a eles, mas por que Jesus no versículo 4 vai dizer, estando com eles, determinou-lhes o quê? Vocês podem ler, por favor? A máscara, né? Deixa eu ler para vocês. Certa ocasião, enquanto comia com eles, é porque a versão é diferente, né? Deu-lhes esta ordem,
não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João Batista, com água, já falei sobre isso hoje, batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí? Então, passa para o versículo 8. Mas receberão o quê? Receberão o quê? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Então, quando Maria fala para Jesus, acabou o vinho, ele falou: o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha. Quando os discípulos viram, aprenderam, estagiaram, mas chegou um tempo. Pastor, qual é o tempo? Eu já falei sobre o tempo de preparação e o tempo de manifestação. Qual é o tema dessa noite? O tempo da manifestação da igreja. Aqui era a igreja. Falei que a igreja conhecida como primitiva ou igreja apostólica é de 30 depois de Cristo, depois da morte de Cristo. Cristo é o divisor de águas. A contagem é AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Amém? Nós estamos em 2020. Amém. A igreja sabe, é outra coisa. Então, 30 até 300 depois de Cristo é conhecida como a igreja primitiva ou a era apostólica. E hoje nós estamos vivendo a reforma de volta às origens. Nós estamos vivendo o desejo de viver e fazer como Cristo fez e ensinou. Porque ao longo desses 2020 anos, muitas coisas se perderam, mas é tempo de voltar às origens, de olhar para aquele que nos salvou, aquele que ensinou as primeiras coisas e mandou replicá-las. Nós não vamos ficar olhando mais para técnicas humanas, mas a palavra de Deus nos mostra que o próprio Cristo nos ordenou. Se ele falou assim, ó, ide e façam discípulos, quando ele voltar, o que ele vai perguntar para a gente? Quantas vidas você já ganhou para Jesus? Quantas vidas você consolidou, ensinou o que Jesus te ensinou, ou alguém, um discipulador te ensinou, um pastor te ensinou? Parar com ele, ó, quero te ensinar, eu aprendi isso, é maravilhoso, gostoso demais. Isso aqui, olha só que texto maravilhoso. Quanto tempo tu não para com ninguém para falar de Jesus? Só fala de pandemia, crise econômica. É um tempo de manifestação da igreja. E eu vou correr. Pastor, com esse tempo está relacionado com identidade. Primeiro está relacionado à identidade. Quem você é? Primeiro você precisa descobrir esse grande plano, chamado plano da salvação, que vem, a salvação vem pelo e ouvir. Por que, pastor, a salvação? É a fé. Porque a salvação é pela graça, mas é por intermédio da fé. Se você não tiver fé, você não toma posse da graça. Então a salvação é pela graça por intermédio da fé. Então quando você
é revelado do grande plano da salvação de Deus e que você é arrancado do reino das trevas, você que estava preso na feitiçaria, no vício, você que estava preso na violência, você que estava preso nos seus pecados, delitos e ofensa, e alguém pelo poder da palavra de Deus, de ação, de convencimento do Espírito Santo, te arranca do reino das trevas para a maravilhosa luz. E quando você diz, eu quero Jesus, não é que Jesus vai vir aqui, você vai dar um abraço nele, até pode abraçar através de um irmão seu, né? Mas é você dizer, eu creio no plano, que ele morreu para me salvar, eu acredito nessa verdade, você é salvo. E aqueles espíritos, ou tudo que te dominava, você fala assim, há uma faxina espiritual, e o teu templo, que é o teu corpo físico, que poderia ser templo de tantas outras coisas, é limpo, é adornado, e agora você recebe o dom do Espírito Santo de Deus na tua vida. E Jesus vai dizer, sabe o quê? Quando eu vim me manifestar, eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Agora, tantos quantos crerem, eu darei-lhes o poder de serem chamados. Então, quando você, nessa primeira fase aqui, você acredita no Evangelho, na verdade, em Jesus Cristo, e você é limpo e recebe o Espírito Santo de Deus, qual é a tua identidade? Vou perguntar de novo. Eu amei quando o pastor Tiago estava aqui, filho, e ele vibra, né? Ele é todo elétrico, filho. Então eu vou te perguntar de novo, quando você recebe a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, quando você crê no sacrifício de Jesus, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados, e através dele nós temos acesso a Deus, ao Pai. Nossa identidade é de filho. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. E deixa eu falar mais uma coisa, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, quando ele voltar, porque ele tem a segunda vinda, que não virá na terra, se dará nos ares, para arrebatar o seu povo. Quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, sairemos do corpo do pecado, e assim como ele é, o veremos. Mas qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3. A manifestação de Jesus, ela se deu porque, eu vou dar continuidade a esse capítulo. Qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Filhinho, ninguém vos engane, quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Versículo 8. Mas para isto, a gente está falando da manifestação da igreja. Mas antes de falar da manifestação da igreja, a gente falou da manifestação de Jesus. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para quê? Desfazer as obras do diabo. Cara, não importa o edifício que o diabo fez na tua vida. Pastor, o senhor não sabe o que o diabo fez. Pintou, bordou, colocou vidraça, vidro fumê, adornou. Fez uma casa para ele aqui que está difícil. Quando eu lembro dessa passagem, para isso o Filho de Deus se manifestou, Danilo. Eu fico imaginando Jesus assim com um trator, com uma marreta. O diabo fez um edifício, fez obras na vida de uma pessoa. Não importa. Pastor, o senhor não sabe, não quero saber. Jesus não perguntou qual foi o teu pecado. Ele disse que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E quando vem uma pessoa com uma fortaleza, Satanás fez uma fortaleza na vida dela. Aí essa pessoa chega, não tem mais jeito, eu vou andar presa, eu vou andar aqui esse é o meu mundo. Aí essa pessoa se depara com Jesus. Ou alguém, a manifestação da igreja apresenta Jesus. Aí o apóstolo Paulo vai falar assim, as nossas armas
não são armas carnais, mas são as armas espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aí Jesus começa. Pá! Aí cai o vício. Pá! Cai a prostituição. Pá! Cai a pornografia. Pá! Cai a violência. E de repente, quando você vê aquela fortaleza que te cercava, você está livre. melhor. Quem foi que desfez as obras? Jesus. E ele disse que ele é o... Você que estava órfão, Jesus aqui, pega na tua mão. Toma, Pai. O Pai te abraça e diz: tu és filho amado. Mas ninguém me queria, ninguém se importava comigo. Eu estava na sarjeta, mas eu te amo. A manifestação da igreja não vai dar tempo, é muita coisa. Jesus sai daqui. Entenderam? Pega os seus discípulos. Entenderam? Vocês são embaixada celestial na terra. Tem um reino das trevas e tem um reino de Deus. Todo lugar que vocês chegarem, vocês digam: é chegado o reino de Deus, a vontade, o governo de Deus. Então, ele vai chamar os seus discípulos e diz assim para eles: já ensinei vocês, agora eu vou revestir vocês de poder, autoridade. Mateus capítulo 10, eis que vos dou o poder para curar enfermidades, expulsar demônios, consolar os tristes, abrir os olhos espirituais dos perdidos para que eles vejam a luz do evangelho e sejam salvos. Em meu nome. Até se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum, porque a autoridade que eu repouso sobre vocês é tremenda. Pedro, tudo que tu ligar na terra eu ligo no céu, que tu desligar na terra eu desligo no céu. Agora vão. E a igreja precisa sair e ir no reino das trevas e começar a tirar vidas. Precisa de cura? Jesus Cristo é a cura. Precisa de libertação? Ele é o libertador. O que eu estou fazendo? Eu agora já sou um filho maduro. A paternidade que eu recebi, eu estou reproduzindo na vida de outras pessoas. Pastor, mas que tempo é esse? Eu não tenho essa condição. Calma, eu vou te explicar. Você precisa chegar numa casa de destino. E eu tenho uma boa notícia para você. Essa aqui é uma casa de destino. Se você quiser, você vai sair de filho bebê. E daqui a pouco, você está ali. Ou não sei se você está aqui. Ou não sei se você está aqui. Ou não sei se você já está aqui. Mas tem vidas esperando receberem a reprodução da paternidade que você recebeu. Quando você descobre que é filho, você precisa descobrir como Deus te dará dons para você se manifestar. Essa eu vou ler rapidinho. Romanos 12, de 3 a 8. Eu sou filho, estou bebezinho, pastor, tá bom. Mas você não vai ficar para sempre aí não. Os antigos costumavam dizer o seguinte: crente de banco é o quê? Tem nem mais banco, né? Crente de banco é prego. Quando eu estava na ativa, dizer que soldado no quartel quer trabalho, meu irmão.
Romanos 12 vai dizer, a partir do versículo 3, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações. Então tem uns que vão ministrar, serão oficiais da igreja, tem uns que vão fluir na diversidade dos dons, no sobrenatural de Deus, e alguns irão operar, mas de alguma forma você precisará e poderá estar se manifestando. Deus não te trouxe a esse mundo para ser alguém, para morrer perdido, condenado, e depois que você descobriu a salvação, deixa de ser preguiçoso, vamos levar a outros. É um tempo que a igreja precisa se manifestar. Ah, pastor, mas eu não prego. Ah, pastor, mas eu não sei cuidar de vidas. Ah, pastor, mas eu não tenho o dom de curar. Ah, pastor, mas eu não profetizo. Ah, mas na diversidade de operações tem o dom de oferta. Sabe como é que você faz missão? Ou você vai, ou você ora, ou você contribui. Mas de alguma forma, Deus hoje está te dizendo, o tempo de manifestação da igreja. Pandemia acontecendo, rolando, tu entrou dentro da tua casa, tem teu serviço público, está recebendo teu ordenado, não está fazendo nada, só está engordando, e tu está olhando para o lado, gente morrendo de fome, pessoa desesperada, e tu não se manifesta, tu não tem o amor de Deus no teu coração, porque pelo aumento da iniquidade, a Bíblia diz, o amor de muitos iriam se esfriar. Tu estava pensando que ia dar desculpa para não se manifestar, né? Mas a manifestação do Espírito, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Romanos, 1 Coríntios, era Romanos, eu estou lendo 1 Coríntios, mas vai também. Mas a 1 Coríntios 12, mas a manifestação, versículo 7, do Espírito é dada a cada um para que for útil, porque pelo mesmo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outra palavra da ciência, também pelo mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de curar, pelo mesmo Espírito a outra operação de maravilhas, e a outro profecias, e a outro dom de discernir espírito, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Então o Espírito, tu quer ser útil? Eu vou te encher do Espírito, e vou te dar dons. Quem quer um dom do Espírito Santo aí para ser útil? Você que estava se sentindo inútil, não tenho mais força, não consigo me manifestar para nada, não faço nada, aleluia. Agora vamos lá em Romanos 12, era Romanos 12, eu fiz 1 Coríntios 12, a partir do versículo 3, vai dizer assim, porque pela graça que me é dada, digo a todos vós, que não vos considereis a vós mesmos melhores do que realmente sois, mas pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, mas individualmente somos membros de um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em servir, se é ensinar, seja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então, meu irmão, seja misericordioso, preside, lidera, ensina, exorta, mas Deus quer que você chegue ao pleno conhecimento, que Ele quer que você se manifeste como igreja. É só isso? Não. Abre lá, Efésios capítulo 4, versículo 11. E Ele mesmo deu
uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E o que Deus queria com isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É ficarmos iguaizinhos a Cristo. Então, seja em operação, seja em ministério, seja em fluir nos dons espirituais, nas coisas sobrenaturais de Deus, porque tem coisa que é sobrenatural. Jesus falou: se vocês crerem em obras maiores que eu fiz, vocês farão. Quantos aqui já mandaram um defunto levantar? Jesus é mentiroso? É possível? E você acha que ele quer que haja uma manifestação da igreja para operar milagres nesse tempo? Queridos, o tempo é de você se identificar. Sou filho. Como filho, eu sou co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos de Deus, de toda a promessa de Deus. E agora eu tenho dons que Deus equipa, habilita, capacita a sua igreja a se manifestar. Aqui nessa casa de destino você chega, você é consolidado, você é discipulado, ensinado de todas essas verdades, se encontra ministerialmente e vai se manifestar. E não é aqui dentro. Cantar aqui dentro é bom, dança profética aqui é bom, pregar aqui dentro é bom, mas quem está precisando da gente está lá fora. Aqui é lugar só para o nosso quartel-general, para preparar o soldado. Soldado, está pronto? Vai para a guerra. É o tempo de manifestação da igreja. As vidas estão perecendo e Jesus está voltando. Queridos, você viu que há um tempo, Deus há muito tempo está dizendo: filho, eu tenho pressa. Aí sabe o que você faz? Quando o profeta fala com você, a palavra de Deus fala com você, tu até: Deus, eu te amo, eu vou fazer, vou me manifestar, vou me preparar para me manifestar. Vira as costas. Um tempo atrás eu preguei a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Qual é a diferença, pastor? A tristeza segundo o mundo é um remorso. Você chega aqui, chora, se entristece pelo que está perdendo. Mas quando passa aquela dor, quando passa aquele sentimento de perda, volta a fazer tudo de novo. Porque o remorso, ele traz culpa e distanciamento de Deus. E a tristeza segundo Deus, pastor, é aquela que você se arrepende. Há uma transformação e aproximação a Deus. Deus hoje quer que você se entristeça, mas segundo Ele, porque há um tempo de manifestação. Quantos aqui tem promessa? Deus falou: filho, eu te chamei porque eu tenho um tempo de manifestação, eu tenho uma obra na tua vida. Tem pessoas como Jeremias: eu te chamei desde o ventre da tua mãe, para você se manifestar. E quando Deus chama Jeremias, sabe o que ele vai dizer? Eu sou uma criança. Não diga tu és uma criança, porque eu porei as minhas palavras, eu vou te consolidar, eu vou te discipular e eu vou te enviar. Irmão, quando Paulo, que não sabia nada, pensava que estava fazendo a serviço de Deus, estava completamente errado. Deus preparou um discipulado para Paulo. Deus está preparando um discipulado para chegar o tempo da tua manifestação. E eu creio, esses dias eu estava conversando com o pastor Renato. Não é só aqui, e não é só, Deus quer usar
a sua igreja para se manifestar no esporte. Um grande desportista levantando a bandeira de Jesus e pregando Jesus. Na arte, na política. Quem disse que essas coisas, o reino de Deus não precisa ser implementado? É por isso que estamos sofrendo. Deus está te despertando. Quem é você? Qual o teu ofício? O tempo da tua manifestação. E quando Deus fala com Jeremias, Deus levanta ele como profeta, mas vem a perseguição, prendem ele, aleluias, e ele vai dizer: eu não quero mais, não dá mais, está difícil demais, aleluias. Oh, glória a Deus. E Deus está falando isso ao meu coração aqui, que existem pessoas aqui como Jeremias, que já esteve num tempo de manifestação, mas foi para o cárcere, mas foi para o calabouço, como José. Deus chamou José e falou: você vai se manifestar, tu vai governar, mas houve um tempo de preparação que doeu muito na vida dele. E quando Jeremias sofre, que é preso, que é açoitado, que ele pensa em desistir, muito tremendo, capítulo 20, versículo 7, ele começa a se queixar e diz assim, capítulo 20, versículo 7, iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mas forte és do que eu, e prevaleceste a cada dia, sou escarnecido, cada qual zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se tornou um opróbrio para mim, e um escárnio todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele, nem falarei mais do seu nome. Versículo 9, mas foi isso no meu coração, como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, estou fadigado de sofrer e não posso resistir, porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados, denunciei eles, dizem, e o denunciaremos, todos os meus familiares aguardam o meu manquejar, dizendo, possivelmente se deixará persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível, portanto, os que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão, serão muitíssimos envergonhados, porque não prosperarão, a perpétua confusão deles jamais será esquecida. O Senhor dos exércitos, tu que provas o justo e vês os rins e o coração, que eu veja a tua vingança sobre eles, porque te revelei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque livrou a alma do pobre da mão dos malignos. Maldito o dia em que nasci, o dia em que a minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as nossas a meu pai, dizendo, um filho varão lhe nasceu, alegrando-o com isso grandemente. E seja o tal homem como cidades que o Senhor destruiu, e não se arrependeu, e ouça gritos pela manhã e alaridos ao meio-dia, porque ele não me matou no ventre, ou minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida para sempre, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias sejam consumidos em vergonha. Isso foi alguém que foi chamado para se manifestar e passou por sofrimento, por dor. E ele chega a dizer, por que o ventre da minha mãe não foi a sepultura? Será que eu nasci para ser envergonhado? Eles zombam de mim, porque nem sempre a tua manifestação vai ser prazerosa, vai ser a Bíblia diz, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas o que eu acho lindo nisso, é que em meio a isso tudo, Jeremias vai dizer assim, olha, eu queria parar, eu queria desistir, mas tem um
fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Aleluia. Talvez você está distante do teu ofício, da tua manifestação, mas tem um fogo que queima no teu coração. Tem um louvor que diz: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Deus te chamou com um propósito nessa terra. E eu vou dar um outro exemplo e fecho aqui essa palavra, de alguém que veio cumprir propósito. Primeiro já nasceu de um milagre também, que foi Sansão. A mãe dele não poderia gerar, ele nasce, mas o anjo aparece e diz: ele será nazireu, não passará navalha na cabeça dele, não beberá bebida forte, não tocará em coisas imundas. E Sansão cresce, e começa a manifestar Deus, porque ele se manifestou para livrar o povo de Israel das mãos dos medianitas. E ele começa a livrar o povo. A Bíblia diz que aquele homem tinha uma unção de força tão grande, que com uma queixada de jumento ele fez montões de homens, 1000 homens. Para imaginar, ele matando os homens, pum, pum, aí faz montinho de 10, de 10, de 10, 1000 homens. Que unção de força é essa, irmão? Só que chega uma hora, Deus está falando com pessoas aqui, que ele encontra a Dalila deita ela no colo dela, ele fala: me fala qual é a tua força, conta-me o teu segredo. E por umas 3 vezes ele mente e ela não descobre, e ele nem assim entendeu que era uma cilada. E quando ele conta, ele perde as forças. Os filisteus, não eram os midianitas, eram os filisteus, vieram e prenderam ele, furaram os olhos dele, prenderam e envergonharam ele. E ele tinha um propósito. Olha para cá, isso é muito forte. Ele precisava se manifestar com um propósito na terra. A Bíblia diz que um dia de festa eles estavam reunidos, o cabelo dele já tinha crescido de novo, ele já tinha sido sarado por dentro, ainda estava cego fisicamente, mas por dentro já estava sarado, porque a cura vem de dentro para fora. O arrependimento é de dentro para fora. Ainda que as consequências do teu erro estejam te cegando, te machucando, mas quando vem de dentro para fora, começa a restauração de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele começa a entrar novamente num relacionamento com Deus. Pai, tu me fez forte, tu me deu um propósito. Eu fico imaginando ele conversando com Deus: minha mãe não podia nem ter filho, o Senhor prometeu ela, eu vim, falhei, que nem um filho pródigo. Eu tinha um propósito com meu pai, saí, fui embora, pequei contra os céus e contra a terra, não sou nem mais digno de ser chamado seu filho, mas faz-me um com dos seus trabalhadores. O que eu estou dizendo, porque Deus queimou, isso não estava aqui não, mas Deus está queimando aqui, que tem pessoas aqui que saíram da manifestação do propósito. E Deus hoje está te chamando de volta. E a Bíblia vai dizer que Sansão pega um menino e fala assim: me leva os pilares principais do templo. Sansão tinha unção de, mas já tinha perdido. Você que pensa, porque tudo que Deus dá sem arrependimento. E quando ele é renovado em entendimento, ele diz: Senhor, eu preciso continuar cumprindo o meu propósito. Quantos aqui querem continuar cumprindo o seu propósito? E ele pede o menino: muito obrigado, pode ir embora. E ele ali fala: Pai, nem que seja pela última vez, nem que seja pela última vez, renova a unção sobre a minha vida. E a Bíblia vai dizendo que as forças de Sansão começam a voltar.
E ele começa a empurrar os pilares principais. E Deus tinha levantado ele para livrar Israel das mãos dos filisteus. E a Bíblia vai dizer que naquele dia, ele matou mais na sua morte do que em vida. Deus conduziu agora, irmãos, para pessoas aqui que fugiram do propósito da manifestação de Deus. E Deus está te chamando, filho pródigo, Sansão, Ribiandarabá, Cantarábia, Jonas. A Bíblia vai dizer que do fundo do inferno, do ventre de um grande peixe, ele clamou ao Senhor. Deus está dizendo: clame a mim, responder-te-ei. E Deus pegou o grande peixe e lhe lançou Jonas exatamente aonde ele tinha que se manifestar. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Eu não sei qual vai ser o instrumento que ele vai usar, mas ele vai te colocar no tempo e no local da tua manifestação. Fica de pé.